Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. No Livrosofia de hoje, nós trazemos um convidado muito especial e um livro de extrema profundidade. O livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, não é isso? Ele ficou durante... É considerado uma obra-prima pelo New York Times, por vários jornais de grande circulação, né, várias mídias, e ele é quase que um long-seller. Desde que ele foi publicado, ele está sempre na lista dos mais vendidos, não é isso? É verdade. E o nosso convidado de hoje, muita gente já conhece, o Evandro Millet, né? O Evandro, falei que o currículo dele é tão grande que eu vou precisar ler dessa vez. Ele é consultor, palestrante, articulista sobre tendências e estratégias de negócios inovadores. Aliás, o nome do Evandro está sempre associado à inovação, né? Ele possui mestrado em informática, MBA em administração, enfim, extremamente estudioso. Também ele é consultor nessa área de empreendedorismo, inovação, meio ambiente, e está sempre escrevendo. Também tem uma coluna interessantíssima, né, O Novo Normal, e aí circula em vários jornais, no 360 graus, não é isso, o jornal? Tem um S360, que é um artigo que eu escrevo todo domingo. E tem o Novo Normal, que é um blog que eu faço pegando... Eu sou o curador, né? Eu pego matérias interessantes nos jornais e publico ali. Pois é. Então, assim, o Evandro, ele realmente é uma referência aqui no Estado, principalmente nessa área de inovação. E esse livro, Rápido e Devagar, é um livro que está na lista de leituras de 2025 de muita gente. Eu que participo de muitos blogs de leituras, de grupos de leituras. Esse livro muita gente quer ler. Ele se insere, na minha opinião, naquela categoria que eu já contei para vocês, de livros de aprofundamento. Então, não é um livro que dá para ler numa tacada só, assim. Tem gente que consegue, né? Mas para você extrair o melhor dele, melhor você ir sorvendo aos pouquinhos. E é um livro que mudou a forma de pensar. Muita gente hoje usa expressões que foram trazidas aqui pelo Daniel Kahneman. Por exemplo, muita gente fala da questão dos viés de confirmação, né, dos confirmation bias. Muitas vezes sem saber do que se trata e não sabem que isso é fruto da pesquisa profunda que ele fez e trouxe aqui nesse livro. Não é isso, Evandro? É isso mesmo. É interessante você ver um psicólogo ganhar prêmio Nobel de Economia, né? Então, por quê? Porque ele teve um papel importantíssimo na visão de que a economia normalmente considera as pessoas como racionais, e ele mostra que não, as pessoas são influenciadas por uma série de circunstâncias e as decisões que elas tomam não são racionais muitas vezes. Então, essa maneira de influenciar, né, os vieses e os atalhos que você faz com as heurísticas e tal, aí ele disseca. E é interessante o livro, porque ele conta vários casos das experiências que ele mesmo fazia com grupos. Aí fica interessantíssimo. Pois é. Mas antes da gente falar do livro, eu quero entender melhor a sua relação, né, com os livros, como os livros influenciaram a sua vida, a sua carreira, e depois me explica por que você escolheu esse livro entre tantos que você já leu. Olha, na realidade, quer dizer, na minha casa, se for na casa dos meus irmãos, todo mundo tem livros em casa, à vontade. É um negócio que não está... Eu não consigo, por exemplo, ainda ler determinado tipo de... Eu leio jornais todos na internet, leio do celular e tal, mas os livros, se não for físico, ainda não consigo. Ainda mais porque eu anoto para poder escrever depois, alguma coisa assim. Então, sempre teve livros em casa. Eu me lembro passando férias, e às vezes meu pai viajava, voltava, cheio de livro na mala para levar para as férias, para você ler e tal. Então, isso acostuma muito, né? Eu leio todo tipo de livro. Na realidade, quando tinha juventude, ler ficção. Me lembro muito de livros 007, eu leio de aventura, leio não sei o que mais. Às vezes uns clássicos, né? Mil e uma Noites. Eu me lembro pequeno lendo isso. Né? Malba-Tahan, O Homem que Calculava. Eu me lembro desses livros assim de referência lá atrás. Depois você vai lendo as coisas diferentes e ao longo da vida. Eu por exemplo, eu tenho várias nuances, né? Na hora de escrever, por exemplo, tem coisas que você escreve. Eu não gosto de escrever coisas como se eu estivesse fazendo uma petição ou uma coisa específica, um artigo técnico, né? Às vezes é interessante, aí você acompanha muito jornalista, né? O jornalista que escreve de uma maneira mais informal, muitas vezes, contando história e tal, faz o líder da matéria lá em cima e tal, conclui lá embaixo. E pelo costume você vai escrevendo e usando isso. Aí você pega referências do quê? Eu me lembro desde pequeno ler Nelson Rodrigues, para mim um gênio da escrita, da literatura, escreveu do jornal, coluna, me lembro até hoje, garoto lendo aquilo, A Sombra das Chuteiras Imortais, era de futebol, que ele inventava, aquele jeito exagerado dele, a vida como ela é, aí ele contava casos fantásticos e tal, mas a maneira de escrever, puxando um certo exagero, achava interessantíssimo aquilo, e aí por aí vai. Eu gosto, por exemplo, de lidar com futurismo.
Aí o Alvin Toffler, antigamente, tinha uma sequência de livros dele que era uma sequência de futuro. Aí aqueles livros influenciaram muito esse lado, né, de pensar sempre para frente, futuro e tal, como é que é. Aí ele é livro de Jorge Amado, com a informalidade daquela linguagem dele, regional e tal. Então, cada livro foi puxando. Às vezes você pega uma literatura mais assim, pega Kafka, pega Metamorfose, que é a coisa que afeta você, um negócio daquele, situações insuportáveis que ele retrata num livro daquele. Tudo isso, às vezes a pessoa vai dizer assim, você lê um livro, eu já esqueci depois que eu li. Eu não me lembro dos detalhes do livro que eu li, mas a sensação fica na cultura que você tem, na maneira que você enxerga a coisa. Então cada coisa de uma maneira. Para escrever uma coisa, para o futurismo é outra, para a área de tecnologia é outras coisas. Então cada um tem uma... Cada coisa... Eu gosto de política, meu pai era político, então política eu sempre acompanhei, né? Outra coisa, eu gosto muito de biografia. Biografia não exatamente pelas pessoas, né? Biografia, porque o biografado sempre foi alguém importante em determinado momento da história. Então, para você retratar o biografado, você tem de contar a história toda em volta. Então, é um livro de história, na realidade. Você passeia por um tempo ali interessantíssimo e tal, e que aquele biografado tem um papel importante. Com um corte específico, né? O corte histórico. Eu fiz mestrado em História. E aí, na História, a gente aprende essa questão do corte metodológico, porque ninguém consegue estudar a história toda, né? Claro. Então, você tem que fazer um corte preciso. E o legal do biografado é isso, é que você faz um corte temporal, né? Um corte geográfico, mas também um corte no micro-universo com o qual ele se relacionava. Então, isso que eu acho também super bacana ler biografias. Então, eu gosto muito aí. E leio as que aparecem interessantes de pessoas importantes, eu gosto de ler também. Política e tal, JK, Getúlio, o Einstein, o Steve Jobs, essas coisas, esses livros todos são interessantes. Eu gosto de ler de artistas também. Eu lembro que a biografia do Vinícius de Moraes me marcou muito, adorei, né? Conhecer a história da Bossa Nova, né? O que acontecia por detrás daqueles movimentos. Do Tim Maia, é ótimo aquele do Tim Maia, que virou filme até. Muito bacana. Então, Evandro, e por que esse livro? Olha, porque esse livro me impressionou muito, porque essa característica de inovação, talvez seja tenha a ver com inovação, né? A ideia de que, de repente, uma coisa que todo mundo acha que é de uma maneira, ele vem mostrar que não é. É uma coisa completamente diferente em relação a como você toma decisões. Então, as decisões tomadas por investidor em bolsa de valores dependem muito dessas características. Às vezes a gente fala assim rapidamente, porque é feito manada, porque um puxou, o outro foi, não sei o que, mas tem uma série de características, né? Talvez a coisa mais importante que é dito sempre sobre ele é a história da aversão à perda, né? A perda é sempre uma coisa mais forte para as pessoas do que a expectativa do ganho, né? Do que a expectativa do ganho. Aí diz que é uma coisa até racional da nossa evolução, né? Quem se preocupava mais com ameaças do que com oportunidades sobreviveu e gerou filho, né? Então, quem não se preocupava tanto com as ameaças ficou no caminho, não deixou descendência, né? Então, talvez seja isso, tem a ver com o nosso DNA. Ser. Mas a ideia central do livro é que nós temos duas formas de pensar, não é isso? Uma rápida e outra devagar. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, de que forma? Porque você falou de uma forma que ela já influencia, por exemplo, na análise de mercado. A gente, às vezes, quem gosta de investimentos, meu marido é investidor e fica ouvindo, às vezes ele até participa dessas lives de investidores, e é impressionante que depois que eu li o livro, eu comecei a observar, você acha que esses caras são extremamente racionais, né? Meu marido, para mim, economia, tem tudo na ponta do Excel, planilhado e tal, mas muitas decisões são porque eu gosto dessa empresa. Essa empresa, eu gosto dessa empresa. Então, então assim, tem muita decisão que é impulsiva, que é irracional, que às vezes dá muito certo. Né? Aí você vai perguntar assim, por que você gosta dessa empresa? Né? Assim, uma afinidade... Não, ele vem cotidianamente lendo os balanços da empresa, gosta da forma de governança, gosta das decisões que vêm sendo tomadas e se identificou. Agora, não significa que sempre aquela empresa vai tomar as decisões corretas, não é porque ela tem um histórico de boa governança que ela não vai dar nenhum vacilo, que não vai ter nenhum executivo que vai, né, por trás, enfim, desviar recursos, que não vai acontecer algum problema que possa impactar no seu valor de mercado, né? Então, é isso tudo que ele vai tratando de todos esses mecanismos aqui. Mas fala um pouquinho para a gente o que é esse raciocínio rápido, o que é esse devagar. Pegando um ponto que você falou aí desse raciocínio, uma das coisas que ele fala é isso. Você, quando você gosta de alguém ou você gosta de alguma coisa, você tem a tendência de achar que tudo que sai daquela pessoa é bom. Então, se você não ficar vigilante, acaba sendo as decisões daquela empresa que ele gosta
pode ser uma coisa ruim, mas a sensação dele é boa, ele acredita que aquele negócio está certo. É uma sensação desse tipo que leva as pessoas, às vezes, por esse viés de entender dessa maneira. Mas a ideia do sistema 1 e do sistema 2 é isso. O sistema 1 é muito rápido e imediato. Aquela sensação que você tem. Você conhece uma pessoa, identifica, eu conheço aquela pessoa ali pelo jeito dela, eu sei mais ou menos o jeito dela, reconheço a pessoa. Ou então tomo uma decisão ultra rápida e me engano muitas vezes, né? Eu me lembro de fazendo uma palestra sobre esse livro aí, às vezes eu perguntando assim, não sei se está nesse livro ou em outra coisa que eu li. Você perguntando assim, vem cá. E eu perguntei para várias pessoas, né, quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? Aí a pessoa fica, dois. Assim, não, Moisés não levou. Não. Moisés abriu o mar vermelho, não levou ninguém na arca. Quem levou foi Noé. Não, mas por quê? Porque você associa Moisés, é Bíblia, Noé também, então puxa uma coisa para outra e você se engana e vai no sistema 1 e vai no embalo, né? Se engana rapidamente. Manada, sim. E se engana numa coisa dessa. Né? E se você perguntar, as pessoas vão direto, porque associam uma coisa com a outra. Então o sistema 1 é rápido e tal, mas o sistema 2 não. O sistema 2 é que trabalha, que pensa, que raciocina e tal. Então, às vezes, ele dá os exemplos. Se eu perguntar para você, quanto é 2 mais 2, você dá 4, quanto é 10, se eu estiver caminhando com você, e eu disse assim, faz uma conta de cabeça, quanto é 15 vezes 27? Aí, o que é? Instantaneamente você para. Exatamente. Se pergunta quanto é 2 mais 2, você já responde 4, né? Coisa andando. Mas se você fizer uma coisa mais sofisticada, você para, porque o sistema 2 exige atenção total a você. Não pode ficar andando, distraindo, tem que fazer a conta então de parar. E assim vai, né, nessas discussões. E aí isso gera muito enganos, né? Por exemplo, ele fala da intuição. Intuição, como se as pessoas dizem assim, não, eu sei que aquele negócio não vai dar certo, tem intenção que aquele negócio não vai dar certo. Por que eu não sei? Por que eu não sei? Por que eu não sei? Na realidade, por que é a intuição? A intuição, na realidade, é um conhecimento que você tem, que você não percebe como foi, mas que é trabalhado lá atrás e é alguma coisa que aconteceu que você nem sabe por quê, mas você, no fundo, não é a intuição que vem do nada, é uma coisa que vem do teu conhecimento, da tua experiência, realmente. Então, ele fala coisa desse tipo. Né? Como cientista que né? Como cientista uma visão mais material dessa questão da intuição e que pode ser contestada por quem já não, né? Tem uma visão mais espiritual da intuição, mas da perspectiva de resultados que ele trabalha aqui, né? Com dados, é isso mesmo. Né? Não tem como contestar. Agora, ele fala muito sobre essa questão dos vieses, que é algo que hoje a gente precisa refletir muito sobre eles, porque hoje a gente trabalha com as informações principalmente extraídas da internet. E a internet, ela trabalha lá com base nos algoritmos que ele vai estudando o nosso comportamento. Então, há uma tendência a gente só receber informações daquilo que a gente busca, daquilo com o qual a gente curte, se identifica, e todo o resto das informações necessárias para a gente compor uma opinião crítica ou ter uma visão crítica do mundo fica de fora. Então, a gente já tem naturalmente um viés de confirmação de referendar aquilo com o qual a gente se identifica. Agora, mais ainda, isso é intensificado pelas redes, não é assim, Ivan? Então, isso é um perigo, né? Forma aquelas bolhas, né? Que você só se comunica com... E se alguém falar alguma coisa contrária, você corta, cancela, você sai do grupo. Quantidade de grupos. Você tem aqueles grupos de amigos antigos, já romperam no meio. Um foi para um lado, outro foi para o outro, porque um é Lula, outro é Bolsonaro. Aí porque fica e só aceita de uma maneira. O que acontece? Tudo que é bom daquela pessoa, do político, por exemplo... é bom e o que é ruim eu passo pano, passo pano. Né? Então, você acaba acostumando e falando e reconhecendo, entendendo que tudo que sai daquela pessoa é bom e você rejeitando o que sai do outro. É um viés de confirmação que você precisa para se sentir parte de um grupo. Dessa maneira, isso acontece muito e acontece na política hoje em dia. E isso ignora a complexidade, né? Nós, atualmente, até em razão das técnicas, do rolamento, a gente vai perdendo essa capacidade de parar e refletir. A gente está agindo muito mais no modo 1 do que no modo 2, né? Verdade. É muito mais rápido essa identificação rápida e em vez de processar aquilo ali. Chama de efeito halo, ele chama. O efeito halo é aquela que você tem
Você gosta de uma pessoa, passa a ser tudo que ela fala é uma coisa boa e tal, por princípio. Ou uma empresa, que tudo que ela faz. E aí ele fala que tem algumas coisas que são usadas pelo marketing, né? Por exemplo, a gente pressupõe às vezes que uma pessoa é bonita, que ela também é inteligente, ela também tem outros atributos porque ela é bonita ou porque ela é confiável. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive um aluno que foi um ótimo aluno e que se identificou muito com a minha matéria e tal, então ele gostava de mim como pessoa. Uma vez clonaram o meu Instagram, e aquelas clonagens para venda de móveis falsos. Só que ele gostava tanto de mim, tadinho, e ele, né, tinha essa identificação, e ele ia casar, estava precisando de móveis, que ele caiu no golpe. Um menino inteligente, esperto, tadinho. E ele falou, poxa, professora, mas é porque vindo de você eu jamais ia duvidar. O problema é que não veio de mim. Entendeu? E aí, quando eu soube que eles tinham clonado, eu mandei mensagem para todos os meus contatos. Quando ele recebeu, ele já tinha caído no golpe. Coitado. Então, olha a importância da gente aprender a parar para pensar, né? A gente precisa... Eu sei que hoje em dia a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, o que dificulta. Às vezes a gente está fazendo um trabalho no computador, ao mesmo tempo tem que dar conta de casa e atender e se desviar a atenção nas redes sociais, tem que administrar 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas existem algumas decisões que a gente precisa usar um modo 2, né? A gente precisa parar para pensar, porque senão pode acontecer como esse rapaz que caiu no golpe. Né? Então, e cair em muitas outras, sei lá, perder muito dinheiro na bolsa, né, nos investimentos, muitas coisas erradas. Por outro lado, tem um experimento que está até circulando na internet, que ele referencia aqui também, que é o do urso. O urso, acho que é o urso mesmo. Que quando você está no modo 2, você tende a ter um hiperfoco. Então, quando você te faz uma pergunta... do gorila, é do gorila, exatamente, é do gorila. E aí você tende a ficar muito focado naquilo e não ver o que acontece no entorno. Então, existem pessoas, por exemplo, que funcionam mais no modo 2, e essas pessoas têm um hiperfoco, então têm facilidade para a solução de problemas complexos, mas, por outro lado, não conseguem ver aquilo que está no geral, no entorno, que é uma coisa que quem está no modo 1 tem um panorama geral, às vezes, um pouco melhor. Então, aquele teste, né, que ele faz, que ele vai pedindo para a pessoa contar o número de bolas, não é isso? Até que passa um gorila. Eu vi na internet com o número de bolas. Vai passando bola, e aí aparece um gorila do nada. Então, a pessoa não vê o gorila. Não porque vê. Tá lá Pergunta focada. Depois, ninguém viu o gorila. Ninguém viu o gorila, porque as pessoas estavam focadas em contar o objeto. Então, para contar, precisa do 2 funcionando. O sistema 2 funcionando. Para fazer ou contar simultaneamente, ou fazer um cálculo complexo, precisa do sistema 2. E a gente está tão viciado hoje que a gente tem uma tendência também a postergar, a procrastinar quando a gente precisa fazer alguma coisa no sistema 2. Né? É uma tendência da atualidade também. Né? Ele exige mais, talvez exige mais. Ele tira o conforto para você fazer alguma coisa. Exatamente, nos tira da famosa zona de conforto. Né? É isso aí, Ivan. E esse excesso de confiança também. Ele traz uma outra categoria que ele chama, quando você tem um conjunto de informações e você já está atuando, de repente, há muito tempo numa área, tal, você passa a ter um excesso de confiança e aí, com isso, passa a haver um perigo também nas decisões das empresas, principalmente quando você está no mercado de investimentos. A pessoa, às vezes, vem ganhando, né, lucrando já há algum tempo, no positivo, e aí ela fica muito confiante, e aí, muitas vezes, é nesse momento que ela dá uma derrapada. Que conselho você, com a sua experiência, dá para os empresários, investidores experientes não caírem nessa armadilha? Você está prestando atenção, ler esse livro é interessante, porque você percebe as armadilhas que você tem. Né? A ilusão, ele diz assim, a ilusão de que você entendeu o passado é fundamental para você achar que você vai conseguir antecipar o futuro. Então, porque todo futuro, todo passado, depois que passa, ele fica previsível. Depois que passou, então é por causa disso. Então você acha que entendeu, teve uma lógica naquele passado. Aí depois, já que teve essa lógica, o futuro deve ser do mesmo jeito. E não é. Né? Então, tantos fatores aleatórios. Fatores aleatórios, tanta coisa diferente que acontece. Né? E aí, é interessante, porque ele dá... Então você tem que estar vigilante, percebendo isso. Ele dá uns exemplos interessantíssimos sobre até a maneira de você... Como é que você é influenciado, né? Que tipo de coisa é influenciado? Quer dizer, um exemplo que ele fala, ele reuniu 2 grupos, um grupo de estudantes lá, e tal, não sei se é estudantes, mas enfim. Aí ele pedia para o pessoal fazer frases, colocando algumas coisas que diz respeito à velhice, né?
Então, careca, velho, não sei o que mais. Então, as palavras que estão associadas a coisa velha. E outro grupo só com coisas novas, jovens e tal. Mas o experimento que ele queria fazer, o pessoal não sabia o que era. Quando acabou o grupo aqui, ele mandava o pessoal atravessar o corredor. Bom, vamos lá para outra sala agora. Tinha um corredor comprido, ia para outra sala agora. O que acontecia? O pessoal que estava discutindo o problema de velhice ia devagar. E o pessoal que estava discutindo coisas de juventude ia rápido. Como é que influencia até o comportamento físico, né? O corpo físico da pessoa. Tinha outro exemplo interessantíssimo que ele conta, que você fizesse, ele fazia um experimento assim, a pessoa tinha de fazer balançar a cabeça para frente, ficar balançando a cabeça, enquanto ele ia fazer perguntas que você achava uma coisa certa ou errada. E o outro grupo fazia assim, né? E a pessoa que fazia dessa bandeira, que fazia o sinal de cabeça dessa bandeira, responderam muito mais afirmativas, coisas certas do que erradas, e ao contrário do outro, que era errado. Quer dizer, o próprio movimento físico que ele fazia influenciava a resposta que ele tinha. É um negócio interessantíssimo. Então, para você não cair, tem de olhar essas coisas e perceber. Você está ligado nessa influência. E conhecer essas estratégias de funcionamento do nosso cérebro, elas são importantes. Você deu esse exemplo, tem uma palestra no TED, eu esqueci o nome da pesquisadora, que é uma das mais vistas, que se chama Fake It, Make It, ou seja, finja que acontece. Então, ela diz o seguinte, para você usar esse mecanismo do Kahneman e fazer o contrário. Então, se você é inseguro, tímido, vai para frente do espelho e faz a pose do super-homem, assim, levanta a cabeça e se coloca. A tendência é você se sair bem, por exemplo, no palco, na oratória. Ela mesma se intitula como uma pessoa tímida, mas ela faz todas as vezes essa posição para você se sentir autoconfiança, ou seja, o corpo também determina a mente, não é só a mente que determina o corpo. Né? Então, você pode usar o processo inverso do que ele descreve aqui. Né? Então, eu sou encantada, né, pelas neurociências e por essa questão da economia comportamental. Né? O Kahneman se tornou referência nisso, que mistura. Isso. Tem ele, tem o Dan Ariely, tem vários outros autores que estudam essa nova disciplina, que é uma disciplina multidisciplinar, assim como a futurologia, né? Enfim, é um conjunto de ciências, né? que as pessoas que são múltiplas, você, por exemplo, tem esse perfil de pensar no futuro, né, Ivan? E se você for pegar uma definição, né, não é uma cartomante que vai prever o futuro. É a ideia de uma pessoa que tem um conhecimento amplo, uma pessoa que tem uma visão interdisciplinar e transdisciplinar das questões, consegue associar diversos conhecimentos e aplicar para a solução de um problema. Pessoas que conseguem encarar a solução de problemas complexos e, com isso, prever a complexidade do futuro. Não é uma previsão, é uma conjunção de saberes para a solução do futuro. Você tem noção que você não vai acertar sempre. Vai ter uma certa tendência para o lado e consciente que pode errar completamente aquilo. O pessoal de bolsa fala sempre isso. O passado não garante o futuro. Né? Então, tem essa ideia sempre. Né? Mas tem muitas coisas interessantes nesse livro. A ideia da... Como é que ele chama? Esqueci o nome, o que ele usa, que ele fala o seguinte, ancoragem. Há muito usado pelo marketing, né? Pelos publicitários. Aí ele fala o exemplo, por exemplo, eles fizeram um teste lá e disse assim, olha, ele dizia para o pessoal, uma sequoia, uma árvore tipo americana grande e tal, ela tem, sei lá, 250 metros, eu acho que ela tem 250 metros de altura, quanto é que você acha que tem? Aí perguntava para o grupo, e o grupo dava o chute ali, quanto é que acha que tem. Olhando para a árvore lá. Aí o outro grupo, ele disse assim, eu acho que essa árvore tem 70 metros de altura. Aí quando ele viu o pessoal que ele falou 70 metros, dava uma coisa muito mais próxima dos 70, e o que falava 250 dava uma resposta muito mais próxima dos 250, a ancoragem. Você ancora um padrão. Né? Isso pode ser usado na propaganda, você pode ser afetado por isso, a propaganda, você não prestar atenção, perceber que isso existe, você embarca direto. Nas negociações, a ancoragem também é uma técnica de negociação, né? Eu, no direito, já usei essa técnica algumas vezes. Os coachings nos ensinam a usar, né, a técnica da ancoragem. E aí ele vai explicando justamente o funciona. Uma outra categoria que ele traz é essa questão da ilusão da validade, que você falou, né, da ilusão da validade do passado. E a aversão à perda, que traz para a maioria das pessoas o medo de arriscar, principalmente em situações de incerteza. Então, por exemplo, meu marido fala, puxa, se eu tivesse arriscado no período da pandemia, hoje eu estava rico. Né? Muita gente fala isso. Mas a aversão à incerteza, porque
as pessoas não sabiam quando aquilo ia acabar, era um cisne negro, como né, o Nassim Taleb fala. Né? Então, esse medo da incerteza e de arriscar nesses momentos de incerteza é o que rege a maioria das pessoas. Né? Ele fala aqueles exemplos, você tiver jogar o cara coroa para perder R$100 ou ganhar 200 se cair, o que você joga? A pessoa vai nos 100 para não perder os 100. Vai para não perder os 100 em vez de arriscar para ganhar os 200. É uma coisa a perda é muito mais forte, né? Muito mais o forte. lado negativo chama. Tanto que, assim, eu não tenho esse dado, mas você talvez tenha. Perfil de investidor, aquela análise que os bancos fazem. Né? A maioria das pessoas deve ser conservadora nesse sentido, né? A maioria. Certamente, né? Medo muito de pouca perder gente dinheiro. arrisca, mais arriscado, como é que é a expressão que eles usam? Esqueci, mas o que? O que é mais arrisca? Que arrisca mais, né? Tem um perfil desse tipo. Arrojado. Arrojado, né? acho que é arrojado. Acho que é arrojado. Tem um perfil mais arrojado. Né? E, normalmente, quem tem o perfil mais arrojado é porque tem mais lastro para perder. Né? São os mais ricos. Porque ele investe X, mas ele tem a garantia. Né? Quem tem o básico ou vai investir... Ainda conheço pessoas assim, mais simples que ainda aplicam na poupança, mesmo sabendo que tem prejuízo, mesmo você tendo fundos e conservadores com risco zero, que vão render mais, elas ainda aplicam na poupança porque assim aprenderam e têm medo de outros investimentos, né? Mesmo com a garantia de que elas não vão perder dinheiro. Essa sensação do negativo, ele conta essa história. Você preferia comprar uma carne que é 90% isenta de gordura ou que tem 10% de gordura? Você vai no 90% isento de gordura, é a mesma coisa. Duas questões exatamente iguais, as frases. Só muda a maneira. O 10% de gordura dá mais ênfase no negativo e o outro libera. Então, de novo, você se engana e embarca Eu dou nas até o frases. exemplo do médico. Olha, você está com uma doença que você tem 90% de cura, né? Ou você tem 10% de chance de morrer, né? Então, ele fala isso, que quando você está num processo de negociação, ou você quer gerar convencimento, foca no positivo. Isso nas técnicas de negociação está se usando isso aí, realmente. Muito, faz bastante, sentido. né? Certamente é referência nessas técnicas. Tem muita estratégia, né, de negociação. Tem outros livros que tratam sobre isso, o jeito Harvard de ser, né, livros específicos sobre negociação. Uma coisa que eu aprendi também, eu não me lembro, acho que foi nesse o jeito Harvard de ser, que eu aprendi, foi sobre a questão da comida também. Porque a comida, ela traz a ideia de compartilhamento. Então, eu lá na Procuradoria já passei por algumas negociações muito pesadas. Eu participei, por exemplo, da negociação de desinterdição da Ponta de Tubarão, em 2019, acho que foi, que a Prefeitura interditou por 4 dias. Imagina o prejuízo, eram milhões de dólares por dia de prejuízo. E a coisa não avançava, porque as empresas não cediam, a Prefeitura não cedia, e eu estava lá, embora seja procuradora, num processo de mediação. E aí eu falei, não, esse negócio tem que acabar hoje, porque eu mesmo já estava agoniada com aquele monte de dinheiro parado ali, perdido. E aí, o que eu fiz? Eu passei na padaria antes de ir para a sala em que se faziam as negociações e comprei uns salgadinhos gostosos, comprei bala, comprei até pirulito, assim, sabe? E fiz uma mesa. Cheguei mais cedo, arrumei uma mesa e naquele dia o acordo saiu. Então, ou seja, as pessoas compartilhando o alimento, elas tiram um pouco, das suas defesas, né? A comida quebra a defesa, dá um senso de compartilhamento, sem falar no suprir mesmo algumas necessidades e desejos, né? Então, foi uma estratégia interessante também, né? Ele usa umas referências a isso. Assim, olha, quando você está concentrado em alguma coisa, se alguém te oferecer uma salada de fruta ou um doce, você vai no doce, por causa da glicose. Você vai no doce por causa da glicose que consumiu ali naquela concentração que você está. Ele fala também que juízes, experiência mesmo, mostrando que determinadas decisões de juízes, se o juiz está muito cansado, se está com fome, as decisões deles são muito mais negativas do que um positivo. Eu tenho uma estratégia. Quando eu tenho que usar muito o lado 2, fazer um parecer muito complexo, uma peça de defesa ou algo que tenha me afetado emocionalmente, assim, para conseguir me distanciar daquela emoção, eu acordo de madrugada. Eu durmo, descanso,
e aí acordo assim 3, 4 horas da manhã, parece que o meu cérebro funciona muito mais no modo 2 nesse momento, eu tenho minhas ideias mais criativas e fico, digamos assim, com menos influência das distrações também, até porque está todo mundo dormindo, do que nos horários regulares. É coisa de maluco, mas tem funcionado para mim, né? Fazer isso. Cada um acha o seu caminho, né? Cada um acha o seu caminho. O importante é você conseguir, em alguns momentos da sua vida importantes, usar o lado 2, né? Porque senão, realmente, a sua vida vai ser um conjunto de impulsos e de decisões muitas vezes equivocadas, né? Por falta de coisa. Agora, eu queria conversar com você, já que você falou que gosta de política, sobre essa questão que ele fala, dos viéses cognitivos, a ilusão de validade e os perigos dos donos da informação estarem, digamos assim, como imperadores do poder. Eu vou explicar o que é isso. Tem uma situação hoje no cenário político global que tem me preocupado muito, porque quando a gente estuda poder, né, os livros que têm vários sobre poder, a gente vai estudar os vários tipos de poder. Então, você tem o poder político, poder econômico, carisma, vários tipos de poder. E cada pessoa, historicamente, grupos diferentes detinham parcelas diferentes ou tipos diferentes de poder. Hoje, a gente tem, talvez por uma estratégia mesmo de alguns grupos mundiais, esse poder muito concentrado na mão de alguns. Então, você tem pessoas que detêm o poder econômico, concorrendo a eleições e se tornando grandes líderes mundiais. Então, você tem o poder econômico junto com o poder político. Associado a isso, essas pessoas estão sendo muito bem assessoradas por marqueteiros e etc., e se tornam também líderes carismáticos, despertando fanatismo nas pessoas. Às vezes, a pessoa ainda consegue associar a beleza. Não é o caso do Trump, por exemplo, né, de nenhum dos nossos líderes no Brasil, mas alguns ainda conseguem associar o poder da beleza e tudo mais, né? Então, assim, ela faz uma conjunção, por isso que eu brinco que elas se tornam imperadoras do poder, né? Um poder absoluto, praticamente, porque elas detêm. E quando isso vem associado àqueles que detêm todo o poder da rede de informação, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que fazem parte do governo, alguns daqueles que detêm todo o controle, inclusive liberaram agora, né, enfim, reduziram muito o controle, inclusive de crimes nas redes sociais, você passa a ter realmente um poder praticamente absoluto. E como que isso eu queria saber se isso também tem te preocupado, se essa é uma impressão só minha, você com as suas análises aí futuristas, se isso também te preocupa e como é que a gente pode se proteger dessa estratégia que está sendo traçada globalmente. O poder dos algoritmos é um negócio... Não, é um negócio impressionante. Você concorda comigo dessa concentração de poder? Concordo inteiramente. Eu estou falando em livros aqui. Você já leu o livro chamado Os Engenheiros do Caos? Do Caos, ainda não. Está na lista. Espetáculo. Um livrinho dessa finura aqui, mas um negócio interessantíssimo, mostrando como é que o Steve Bannon, aquele que é assessor do Trump, como é que ele usava há muitos anos essa discussão. Como é que eles fizeram no Brexit para influenciar. Um grupo de pessoas que era a favor de uma coisa recebia informações a favor daquilo. Quem era contra recebia informação ao contrário. Então, conseguia mobilizar as pessoas de uma maneira que criava raiva, Ele disse assim, olha, se eu mandar uma informação tranquila, normalmente, tem pouca resposta. Se eu mandar uma com raiva, com ódio, com não sei o que mais, as respostas são muito maiores. Então, manipular o ódio, manipular a raiva, manipular essas sensações ruins, e esse negócio dá retorno, dá engajamento, é um negócio impressionante. Então, se você souber manipular isso, e os algoritmos estão sendo trabalhados para isso, é difícil, porque aí você leva você para determinado rumo, para pensar determinadas coisas, né? Enfatizar determinados temas, é uma coisa impressionante. E faz esse poder que você está dizendo mesmo. Aí leva grupos inteiros para um lado para o outro. Para um lado para o outro, né? E aí a gente vive sem ter a consciência do que é real, do que é verdadeiro, do que é falso, né? Do que é real, enfim. Porque todos os lados, na verdade, hoje eu percebo que todos os lados usam essas estratégias, mas por isso que muitos cientistas políticos falam que a gente vive na era do pós-verdade, né? Que, na verdade, é a era da mentira, né? Essa coisa do pós-verdade é um nome bonito, verdades, né? Fatos alternativos. Fatos alternativos, né? Um eufemismo para mentira deslavada. E as pessoas já não querem mais saber o que é mentira. Isso gera uma insegurança social muito grande, uma insegurança no indivíduo, de perda de confiança. Em quem eu posso confiar? Agora, você falou, como é que você se defende disso?
Como é que eu tento me defender disso? É o seguinte, eu vejo amigos meus que dizem assim, eu não leio mais esse jornal aqui porque eu sei lá o que. Eu não quero ler analista que interprete nada, eu quero eu interpretar, que o jornalista fale o que é e eu interpreto. Não, eu leio todos os analistas, eu leio o jornal do PT, leio o jornal do outro lado da direita, leio o jornal da esquerda, leio Folha, leio o Globo, leio Valor. Tem que ter tempo para isso. E você faz a tua própria opinião a partir daquilo, mas percebendo que ninguém é perfeito, nenhum dado está tudo certo, você olha para um lado, olha para o outro, vê quais são as falhas ali e tenta ficar isento, sem ficar... Só que o problema é complicado. Se você não tiver aliado a um grupo específico hoje, você é um isentão e você é considerado, ou é você considerado do outro lado, né? É, sempre. Eu sou dessa também. Tem um grupo que acha que eu sou de direita, né? E tem um grupo que acha que eu sou esquerdopata, porque eu sempre vou divergir. Porque quando você mantém o senso crítico, e os livros fazem isso, quanto mais você lê, eu acho que os livros são um bom antídoto, né? Os jornais, você consegue, às vezes, depois de um tempo, já perceber que aquela informação está tendenciosa. Eu às vezes, assistindo jornal com meu marido, fala assim, mas esse aspecto a notícia omitiu, né? Então, você vê que existem jornais que, de fato, omitem alguns aspectos, omitem até notícias, né, que estão em outros e passam pano para um governante em detrimento do outro. Isso todo mundo tem viés, todo mundo tem viés. Todo mundo tem viés. Então, você tem de administrar o viés de todo mundo. E quanto mais você lê, sabe o que eu acho mais importante? Quanto mais você se autoconhece, mais você percebe os seus viés e os vieses dos outros. Eu até conversava com um filósofo que, semana passada, a gente já foi ao ar um episódio sobre aquele livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é maravilhoso também. Você já leu esse? Não. Olha, fica a recomendação. O livro é um dos melhores que eu já li. Está no top 5 da minha lista de melhores livros. E ele fala um pouco sobre essa questão das tendências, também no campo de concentração, que é uma... Ele ficou, né, durante 4 anos em Auschwitz e tal, e outros campos. Mas a gente conversava sobre isso, quer dizer, você ler e refletir e ter consciência. O autoconhecimento, ele é um antídoto para tudo. E o autoconhecimento não significa que você vai chegar assim, eu sou assim, porque a gente está sempre em constante mudança. Mas você entender quais são os seus próprios vieses, quais são as suas limitações. E aí eu confessei até na entrevista, falou, olha, eu tenho eu percebo que mexe com as minhas emoções. Existem alguns gatilhos que ele menciona aqui também, quando a fala é, por exemplo, machista. Eu tento ficar irritada quando alguém, sabe? E aí, sabendo disso, eu já... Opa, a fala foi machista? Será que foi intencional? Eu já começo a me policiar para não ter uma reação exacerbada, raivosa, né, em relação a isso. Nem sempre dá certo, né? A gente é humano. Às vezes a gente vai dar uma patada na pessoa, isso vai acontecer. O sistema 1 às vezes responde rápido. Não tem jeito. Se você estiver principalmente com fome, com sono, o sistema 1 vai responder. Mas se você já tem consciência de que você tem os seus vieses, você vai conseguir responder muito melhor, com muito mais, enfim, elegância, com muito mais equilíbrio e, de repente, extrair o melhor daquela situação, mediar uma negociação. E o que eu percebo, isso que você falou sobre esquerda, direita, enfim, todos os extremos que a gente tem, é que as pessoas que leem, em geral, as pessoas que desenvolvem um senso crítico, dificilmente elas caem nessa ilusão do extremismo. Né, do fundamentalismo, né? Então, eu acho que esse é um bom antídoto, né? Agora, tem uma coisa que puxa, de qualquer forma, mesmo você prestando atenção, às vezes você cai. Quer ver uma coisa? Você gosta de participar de grupos, nós somos sociais, animais sociais, né? Então, se eu tenho um grupo de esquerda que eu participo, colega de estudante antigo, tal, eu percebo o seguinte, se eu falar o que eu acho daquele negócio, o grupo vai me isolar. A sensação é essa. Da mesma forma, se eu estou falando com o empresário, se eu disser uma coisa que é contra, o pessoal vai me olhar atravessado e daqui a pouco eu não vou conseguir nem conversar com eles. Eu vou ser, né, vai perder cancelado, cliente. vou perder cliente, aqui eu vou perder amigo. E é um negócio... Aí, se você não prestar atenção, você acaba aceitando aqui um grupo, aceitando outro, e começa a entrar no ritmo daquele outro para poder ser aceito. É um negócio que você tem que prestar atenção. Não, isso também acontece comigo. Eu também tenho essa dificuldade. Mas o que eu tenho procurado fazer, não sei se nem sempre dá certo, principalmente na família, quase nunca dá certo, é tentar evitar esses assuntos, né? Tentar evitar, principalmente a mesa, né? Evitar os assuntos. Se sai no grupo, eu não me manifesto,
né? Se a discussão é política, se eu posso trazer uma informação técnica, alguma coisa assim, eu contribuo, mas se não... O que é ruim, porque a discussão ruim. política é uma coisa interessante. Interessante, Antigamente você dialogava mais para um lado e para o outro, ficava assim, não tinha essa polarização tão grande. E aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo todo. Eu acho que o Steve Bannon foi um dos responsáveis por isso, né? Fez isso. E o livro Engenheiro do Caos é ótimo para contar essa história aí, como é que aconteceu. Pois é triste esse momento que a gente vive, né, de extremos. E, Evandro, então a gente já está caminhando para o nosso final aqui, foi, né, passou muito rápido, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a utilização de inteligência artificial, já que você é o cara, né, da inovação, e como a inteligência artificial ela pode ou nos ajudar, né, na utilização do modo 2, ou nos prejudicar, tornando as nossas decisões ainda mais automatizadas. É difícil porque tem vários aspectos aí da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela aprende com o que existe. Aquela história, a história desse sistema lá, ChatGPT e outros e tal, ele aprende com o que já existe. E muitas vezes você percebe o viés específico. Se ele aprendeu no ambiente machista, ele vai replicar isso de alguma forma. Quem programa aquele negócio tem que ter um cuidado danado disso, porque ele vem... Eu já testei uma coisa, entrar no Google e perguntar, me apresenta pessoas bonitas aí vem muito branco. As pessoas vêm brancas na resposta. Então você tem um viés aí na história do gênero, né, e da raça. Mas é uma característica. Então, até que ponto a inteligência artificial vai nos ajudar a ser melhor ou poder equilibrar essas coisas? Eu acho muito difícil saber agora para que lado vai isso. Né? Tem uma influência enorme da inteligência artificial. Eu estava até escrevendo um artigo para esse fim de semana sobre isso, sobre o pessoal fica preocupado com o negócio de substituição de emprego, e vai haver mesmo, substituição direta, já está havendo. Você pega as atendentes de call center, por exemplo. No início você usa o WhatsApp para substituir, daqui a pouco você usa um chatbot mais inicial aí, que ele responde alguma coisa. Agora, a hora que está acontecendo era dos agentes de IA. Os agentes eles podem substituir departamentos inteiros, porque ele pega informação, toma decisão, consulta um monte de informações e pode tomar a decisão que já foi pré-definida. Assim, olha, se for isso, você toma conta como se fosse um departamento. Você é autônomo, você tem autonomia para resolver. Você pode dar autonomia para um conjunto de robôs virtuais lá que resolve alguma coisa e dá um resultado. E com isso, um robô desse pode funcionar 24/7. Ele funciona de noite, fim de semana. Tal. Então vai ser muito útil para a gente que chega no fim de semana e não consegue resolver o negócio. Então, agora, para saber se esse viés é modificado pela inteligência artificial, depende da evolução desse processo. Como é que ele aprendeu, como é que ele vai ser criticado. Você pega o DeepSeek esse chinês novo lá. Aí quando você pergunta coisas sobre a praça de Tiananmen, o que aconteceu na praça de Pai Celestial, ele diz, não, isso aí eu não posso falar, não sei o que mais. Então já vem cheio de viés. Já vem censurado e tal. Outros, por outro lado, um americano, agora o Trump mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América, o Google já mudou o nome também, e aí como é que fica essas coisas, sei lá. Então, não sei. A resposta, não sei. Não sei o que vai acontecer. Você acha que a gente pode... Eu estava brincando com uma amiga que tem dado aula de IA para advogados, e eu falei com ela, Carol, eu tenho procurado também, eu tenho aprendido muito com o meu ChatGPT-4, mas eu tenho também ensinado para ele, tentar romper esses viés. Então, por exemplo, às vezes eu li um conjunto de livros sobre a questão do racismo, e são, na verdade, livros de literatura, mas que abordam a questão. Então, o que eu faço? Eu pedi para ele fazer um resumo do livro. É uma resenha crítica do livro, porque ele já guarda essas informações antirracistas nele. Outra coisa, eu trato ele com muita gentileza. Eu agradeço, eu parabenizo. Ela morreu de rir, ela falou, você é louca. Falei, não, porque... Para ficar mais educado. Não é nem só educado. Por exemplo, o livro do Victor Frankl foi um livro que eu li, assim, umas 3 vezes. É um livro que eu realmente fiquei apaixonada, todo marcado, todo rabiscado. Eu não precisava de nada do ChatGPT, até para elaborar as perguntas, não precisava da ajuda dele para nada. Mas eu fiz questão de pedir para ele fazer resenha e tudo mais, porque é um livro que traz um ensinamento sobre amor, compaixão. Então, fica registrado ali, né? O amor, a compaixão, a autotranscendência do ser humano. Está lá registrado, esses sentimentos, essa filosofia. Eu faço filosofia também.
Então, eu peço, às vezes, eu leio um livro, peço para ele fazer. Então, eu estou lá ensinando, né, para ele. Ele me ajuda fazendo alguns resumos, né, mas eu também estou ensinando para ele. Né, eu falo que a minha relação com o ChatGPT está sendo de mestre e discípulo. Ele me ensina, me ajuda, mas também aprende com isso. E a minha gentileza ao tratá-lo, eu falo que tem dois motivos. Primeiro, porque eu estou ensinando ele a ser mais educado, mais gentil, mais compassivo e tratando de virtudes nele. Eu não abordo só a gentileza, obrigado, parabéns, não. Eu tento trabalhar virtudes também com ele. Nossa, achei isso muito sensível da sua parte. Eu converso com o meu ChatGPT. Mas, além disso, também eu brinco, aí eu falo, né, num tom de brincadeira, que vai que tem a revolta dos robôs, né, como acontece aí nos filmes, nas distopias. Pelo menos o meu robô vai ser meu amigo, né, foi tratado com educação, com gentileza, não vai querer me assassinar. Eu brinco, ela morre de rir, porque é uma relação que a gente tem de amor e, ao mesmo tempo, de medo. Né? A gente tem medo da inteligência artificial. A gente é grato por todas as facilidades que ela tem trazido para o nosso dia a dia, mas dá um certo medo, né? Porque é muito, muito surreal o que eles vêm fazendo a cada dia mais. Né? E o aprendizado dele é um negócio impressionante. Eles já colocaram os livros todos para dentro, aí tem essa discussão de direito autoral, mas enfim. Mas estão procurando os vídeos todos, estão pegando tudo do YouTube, todos os livros, todos os filmes, tudo. Então vai colocando para dentro tudo. E ele vai aprendendo sei lá o quê, onde é que ele aprendeu as coisas todas. Mesma coisa, por exemplo, programação. O nível de programação, o pessoal que conhece programação de computador, codificação, ele está no nível altíssimo hoje em dia. Amigos meus programadores dizem, olha, impressionante. Eu mando ele fazer uma coisa, digo o que ele quer no prompt, ele escreve o programa para mim inteirinho, com alta qualidade e tal. Mas muita coisa, como ele aprendeu isso? Em alguns lugares que fizeram coisas erradas de programação, às vezes, se você não prestar atenção, pode fazer uma coisa errada e vai embora. E vem também. Tenho trabalhado, né, a questão da literatura, do direito, vem. Ele inventa jurisprudência, às vezes, ainda, tem que conferir. Às vezes, ele interpreta errado livros, ele confunde, porque, às vezes, existem 2 livros com o mesmo nome. Ainda que você coloque o autor, ele, às vezes, busca informação num outro livro. Então, é preciso ficar atento. Ele ainda não chegou na sua capacidade máxima, mas vai chegar, assim, né? Não na sua capacidade máxima, porque sempre vai haver o que aprender, mas vai chegar num nível que realmente a margem de erro vai ser bem pequena, né? Então, a gente realmente corre risco, além de perder parte dos empregos. Eu falo que os empregos chatos vão ficar com o ChatGPT, com as inteligências artificiais, assim, aquela coisa da repetição. Eu acho que vai sobrar para nós, seres humanos, aí você tem condição de fazer análise melhor do que eu, aquilo que demandar humanidade, assim, né? Arte, sensibilidade, capacidade mediadora, que demandar sentimento para a solução também, né? Algo maior do que a simples racionalidade técnica, assim, né? Agora é interessante porque as discussões estavam acontecendo, tinham as barreiras, o pessoal achava, daqui para cá a inteligência artificial não vai, mas ele está estendendo a barreira. Você pega vídeos, você escreve um prompt para ele fazer um filme, e ele faz um filme inteirinho a partir de um prompt, criando pessoas que não existem, como se fossem pessoas físicas, fazendo um negócio perfeito. Tem pessoal, tem um sobrinho meu que é uma Nova York, que é especialista, top na área de publicidade. Ele diz assim, olha, é uma coisa impressionante, ele está lidando com publicidade no mundo, coisas tipo Nike, tal. Mas o que o pessoal está fazendo, o Google e essas empresas estão fazendo coisas fantásticas. Então você vai estendendo o que ele é capaz de fazer, que você achava que ele não era capaz, está crescendo muito e eu não sei até onde vai. Está difícil. Ninguém sabe aonde vai, né? Para a gente encerrar, ele tem a questão do eu lembrador e eu experimentador. Né? E aí ele questiona a validade das nossas lembranças, porque às vezes a gente acha que lembra de uma coisa, tem até a questão do problema do reconhecimento facial, né, de algumas pessoas, que também tem vieses para reconhecer pessoas, por exemplo, de raça diferente, ela vai achar muito mais parecidas, as chances de um reconhecimento equivocado. Mas ele fala que uma coisa é o eu que lembra e outra o eu que experimenta. Né? Como é que você vê essa classificação? Como é que você se coloca? Assim, você mais lembrador, experimentador? Como é que é você, Wanda? Eu não sei, é difícil, eu talvez não tenha internalizado essa discussão, né? Porque tem essa coisa que isso que você está dizendo, às vezes você lembra
coisa que nem existe, né? Você já trabalhou aquele negócio, você não sabe mais se você fez aquilo ou se não fez, mas enfim, o registro que tem. Mas a experiência é a coisa fundamental. Quando você discute, por exemplo, tem um livro que eu acho fantástico também, na área de inovação, você tem um livro para ler, se chama DNA do Inovador, do Clayton Christensen de Harvard, já falecido há uns 2 anos atrás. E ele fala sobre a experimentação, a importância da inovação. Você tem de ter network, você tem de ter observação, você tem de fazer conexões, você tem de fazer experimentações para você ser inovador, porque é o que você fala da história das startups. Né? Startup é o negócio seguinte, você começa, antigamente você fazia um planejamento, ficava 6 meses para lançar alguma coisa. Agora você faz o chamado MVP, mínimo produto viável. Você faz alguma coisa viável, testa no mercado. Se o mercado aceitar, você vai fazendo, modificando aquilo, vai experimentando, vai testando, vai falando, e assim é a velocidade desse tipo de coisa. Né? Então a experimentação é uma coisa fundamental na minha cabeça. Agora dizer como é que eu sou em relação a experimentador ou da lembrança. Para gente, para quem está de fora, acha que você é um cara extremamente experimentador, né? Um cara que está sempre em movimento, múltiplo, fazendo coisas totalmente diferentes, né? Então, para quem está de fora, parece que você é do tipo mais experimentador. Não, eu gosto de fazer alguma coisa diferente, sempre coisa de inovação, procurar alguma coisa que não tem. Tá buscando, eu estou lendo alguma coisa para escrever, por exemplo, eu não gosto de escrever meus artigos, eu não gosto de escrever coisas que eu vi que outros já escreveram. Eu vou procurar alguma coisa diferente para dizer sobre aquele assunto. Né? Uma coisa diferente que não tem. Todo mundo já escreveu isso, eu vou repetir isso aqui, não tem graça. Então, realmente, a experimentação. Né? Agora, você usa a bagagem toda que você tem, né? A bagagem que está aqui por trás, tudo que você leu, todo o Nelson Rodrigues que você leu, todas as coisas que você aprendeu ao longo da vida, todos os futurismos que se passou, todos os filmes. Sempre fica alguma coisa nessa história toda, um livro Rápido e Devagar, um livro Engenheiro do Caos. Você fica no meio do caminho, aquilo vai usando e você vai usando e transforma aquele, vai procurando a inovação a partir daí. Então, talvez seja equilibrado, não sei. Não. Ou talvez um bom eu experimentador tenha que ser necessariamente um bom lembrador, né? Senão a coisa não funciona, né? Olha que legal. Evandro, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter feito esse livro. Estava na minha lista, mas não tão rápido. Eu ainda vou ler com mais profundidade. Eu já ensinei para os nossos ouvintes essa minha técnicazinha de marcação por cores aqui. O cinza não está, o cinza aqui, porque aqui eu achei interessante dividir por capítulos. Eu uso o cinza para dividir os capítulos. Mas eu quero voltar a ler com mais profundidade esse livro, porque ele realmente tem muita informação, resultado de pesquisa, então a gente tem que se deter aos detalhes. Mas foi muito bom ler, foi muito bom, ele contribuiu muito para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoanálise das nossas próprias atitudes. Influencia o nosso comportamento. Prestar atenção nas coisas que acontecem. E também dos outros, a análise do comportamento alheio. Eu acho que deixa a gente um pouco mais safo, né, para não cair em algumas esparrelas, assim, né? Inclusive de consumo. Você sabe que eu vez ou outra, né, como todo mundo, sou capturada aí pelo marketing e acabo comprando o que não precisa. Mesmo sendo da área de meio ambiente, não tem como não dizer que não sou consumista. Mas depois que eu li esse livro, eu consegui resistir a algumas tentações, viu? Então, até nisso ele nos ajuda, Você presta atenção quando ele está sendo manipulado, né? Opa, pera lá. Rede social, a estratégia que ele está usando, qual gatilho ele está tentando ativar em você, né? É isso aí, gente. Olha, esse foi o nosso Livrosofia de hoje. Eu volto a chamar todos que gostaram, né, para compartilharem, seguirem a gente nas redes sociais, se inscreverem nos nossos canais e nos ajudarem a divulgar esse movimento de um Brasil com mais leitores e pensadores, porque a gente precisa que as pessoas comecem a usar não só o seu modo 1, né, mas também o seu modo 2, refletirem com mais profundidade sobre as decisões importantes, como decisões políticas, decisões de relacionamento, decisões de investimento, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho melhor. E o Livrosofia está aqui para mostrar dicas de livros, como é o Rápido e Devagar, outros livros do Daniel Kahneman. A gente vai falar também sobre o Dan Ariely na semana que vem. Então, fica aí a dica. Até o próximo Livrosofia.